Fala, meus caros, hoje atendendo um pedido muito especial do Cabeça, o vídeo vai ser sobre a história da Huntress. É isso aí, galera, e se vocês quiserem recomendar o próximo Killer, é só seguir a gente na página do Facebook ou então recomendar aqui embaixo nos comentários, que a gente vai levar em consideração, ou não. É isso aí, e já entra no nosso servidor do Discord pra interagir com nós lá, e também nos segue na Twitch, que a gente tá fazendo live de segunda a sexta, às 8 às 11. Assim que Ana conseguiu andar, sua mãe começou a ensiná-la a sobreviver. A vida era dura e solitária. As duas viviam numa floresta bem ao norte e viver numa área tão remota e perigosa assim exigia muita habilidade e resiliência. Quando a luz do sol ficava fraca demais para atividades produtivas, elas se refugiavam em sua casa, uma velha cabana robusta construída para resistir aos invernos mais rigorosos. Ana adorava descansar nos braços de sua mãe, perto do calor da lareira e cercada pelos poucos brinquedos de madeira e máscaras que sua mãe fizera. Certa noite, ela adormeceu com histórias e canções de ninar. A garotinha teve sonhos felizes, sem saber dos eventos que mudariam sua maneira de ver o mundo. Pela manhã, Ana foi acordada tranquilamente pela sua mãe. O inverno havia sido particularmente difícil e elas estavam ficando sem comida, então tinham que sair para caçar. Não importava qual fosse a caça. Em meio à floresta, as duas avistam um alce gigantesco. O animal era imponente e sem dúvidas era uma presa perigosa, mas o espectro da fome assustava mais do que qualquer criatura da floresta. No meio do conflito, o alce empinou, berrou e investiu contra a pequena Ana. Ela estava paralisada de medo, enquanto o mundo inteiro parecia tremer sob os cascos da besta imensa. O alce estava perto o suficiente para Ana ver a fúria assassina em seus olhos. Foi quando sua mãe, de uma forma totalmente heróica, lançou-se contra o alce apenas com um machado na mão. Um grito de gelar o sangue escapou de seus lábios quando o alce a empalou sobre seus chifres e a içou no ar. Ainda assim, utilizando o restante de sua força, ela investiu o machado diversas vezes contra a cabeça do animal. Isso enquanto a criatura se balançava de um lado para o outro, tentando tirá-la de sua cabeça. E com um estalo nauseante, os chifres do animal se quebraram e a mãe de Ana finalmente ficou livre. Ana era muito pequena para mover o corpo quebrado de sua mãe. Então as duas sentaram na clareira onde toda aquela tragédia tinha acontecido. Para distrair a pequenina dos gritos do alce moribundo, a mãe abraçou Ana e cantarolou sua canção de ninar favorita. Ficaram assim, caçadora e alce, cada vez mais silenciosos e frios, até que, enfim, Ana ficou sozinha na floresta. O silêncio do lugar era ensurdecedor. Por fim, ela se levantou e começou sua longa caminhada de volta para casa. Ainda que criança, ela sabia o suficiente sobre como sobreviver na floresta congelada. Seguindo seus instintos, ela tornou-se uma com a natureza. Conforme crescia, Ana ficava mais e mais forte e aprimorava suas técnicas de caça. À medida que ela se tornava uma predadora perigosa, sua humanidade se tornou um sonho meio lembrado. Ela ampliava seu território e vivia de sua caça. A princípio, ela caçava animais pequenos, como por exemplo esquilos, lebres, visões e raposas. Porém, eventualmente, ela se cansou dessas presas fáceis e começou a se arriscar, caçando bestas ainda maiores e perigosas, como lobos e ursos. Mas foi uma tarde como qualquer outra que ela encontrou sua nova presa favorita, os humanos. Almas azaradas que se perderam em seu território e foram abatidos como qualquer outro animal. Ela adorava colecionar os pertences de suas vítimas. Poderiam ser ferramentas, roupas coloridas e até mesmo brinquedos. Na verdade, ela tinha uma certa obsessão por brinquedos pequenos em específico. Mas Ana escondia um segredo em seu coração bruto. Ela ansiava pela proximidade de um ente querido. E talvez por isso, ou por se identificar, ela nunca teve coragem de matar as menininhas. Estas mexeram com algo no fundo da alma de Ana, então ela as levava para sua casa em uma frustrada intenção de criar laços de mãe e filha. Entre os brinquedos de madeira saqueados, bonecas e livros de história que ela não conseguia ler, as meninas eram amarradas pelo pescoço com uma corda áspera e forte, presa firmemente à parede. Ela não podia deixá-las vagar livremente, ou certamente morreriam do lado de fora. Todas as vezes as meninas definhavam e morriam de frio, fome ou doença. Todas as vezes isso mergulhava Ana
mais profundamente na dor, tristeza e loucura. Ela se viu obrigada pelo seu desejo e começou a tomar atitudes ainda mais extremas, e começou a invadir vilarejos mais próximos, adentrar as casas, matar famílias e sequestrar suas crianças. Ela usava uma das máscaras de animais que sua mãe havia feito tantos anos antes para tentar acalmar as crianças assustadas. Então uma lenda se criou, a meio fera espreita na Floresta Vermelha. Era assim que os aldeões a chamavam, a caçadora que matava homens e devorava menininhas. A guerra finalmente chegou à floresta. Soldados alemães começaram a passar em marcha para atacar o colapso do Império Russo. Durante esses tempos sombrios não haviam mais viajantes. Os aldeões abandonaram suas casas e não havia mais crianças à vista, apenas soldados. Muitos destes foram encontrados com ferimentos violentos de machado e grupos inteiros desapareceram misteriosamente. E assim que a guerra acabou, os rumores sobre a caçadora desapareceram com ela, engolfada pela Floresta Vermelha. Infelizmente, pessoal, essa foi a triste história da Ana. Bem pesadinha, né? E bota pesado nisso, né? Porque ela sofreu tudo que sofreu com a mãe e aí depois cresceu e saiu matando um monte de família, sequestrando as menininhas e ainda deixando as menininhas morrerem de fome e frio. É porque ela não tinha noção, né? Tipo, ela era um bicho selvagem já. Ela só queria ter um elo familiar, que era a última lembrança dela. E eu até entendo ela, assim, tipo, nessa expectativa de encontrar alguém pra amar, alguém pra substituir aquela solidão que ela tinha. Porque, apesar de ela ser extremamente selvagem, ela ainda era um humano, né? E humanos têm que ter ligações afetivas com alguém. Mas o lado mal dela ainda prevaleceu, porque se não fosse por isso, a entidade não teria ido catar ela, né? É verdade. Mas e você, o que acha? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história triste e macabra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, entrar no nosso grupo do Discord, nos seguir na Twitch. E, pessoal, se cuidem e andem pela sombra!